Eu saúdo a todos os ouvintes, irmãos, que gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar aqui desfrutando de uma vida diária com Deus. E a palavra do Senhor para a minha e a tua meditação está aqui em Samuel, 1 Samuel 16, que nos diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Beleamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu lhe disser. Fez, pois, a Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disse: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e a seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentas para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, a Samuel a Jessé: Envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda à mesa até que se venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Rama. Que coisa linda e maravilhosa, né? Ali o Senhor usando, né? Samuel, né? Ali o Senhor tinha planos, né? Para a vida de Davi. E o Senhor ali falou, né? O Senhor havia rejeitado, né? O Senhor tinha rejeitado a Saul pela desobediência. E o Senhor, né? Ali escolhe um filho de Jessé. Porque o Senhor conhecia, né? A Davi, o íntimo de Davi. Ali, portanto, a palavra do Senhor aqui disse, né? Ali, primeiramente, o Senhor veio a falar, né, a Samuel, que era para ele se preparar e ir, porque o Senhor já tinha preparado tudo. O Senhor é maravilhoso, ele prepara pessoas, né, para estar do nosso lado, ou seja, para nos instruir,
para nós cada dia mais estar na presença do Senhor, de ser vaso e instrumento nas mãos do Senhor. E ali o Senhor, né, veio a falar com Samuel a respeito de Davi, para ungir a Davi, pois o Senhor já conhecia Davi, a estrutura de Davi, ali cuidando das ovelhas de seu pai, né, apacentando ali as ovelhas, o tratar dele com as ovelhas, ali o que ele enfrentou, o urso, o leão. Então ele já estava preparado para esse reinado. Deus, ele conhece o coração de cada um de nós, a chamada para a vida de cada um de nós. Basta nós aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. É neste momento que o Espírito Santo vem apoderar das nossas vidas, porque nós damos a liberdade. É como se fosse esse azeite sobre nossa vida. É o Espírito Santo na nossa vida que faz toda a diferença. O Senhor tem usado pessoas, homens e mulheres na fé, para te ajudar, para te orientar a buscar o Senhor. O Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim como, né, o Senhor escolhe um dos seus ungidos ali no meio da parentela, o Senhor faz, né, ali para que venha fazer a diferença entre a sua família. Muitas das vezes o Senhor tem chamado para a tua vida, para que você venha fazer a diferença, para que você venha falar desse Jesus. Porque todo mundo fala, eu tenho Deus, eu sou de Deus, mas não quer servir Ele com fidelidade. Não quer muitas das vezes deixar, né, ali de fazer o seu próprio desejo, de saciar essa carne. Não quer ali um sacrifício. Aqui fala sobre sacrifício, né? Pegar uma bezerra e fazer um sacrifício ao Senhor Jesus. Nós devemos deixar tudo para, né, acompanhar a verdadeira mensagem, a palavra do Senhor Jesus, a instrução do Senhor Jesus. O manual para a nossa vida é a Bíblia, é a palavra do Senhor Jesus. E o querido Espírito Santo, né, que no momento que nós aceitamos a fazer a vontade do Senhor Jesus, o querido Espírito Santo, assim como naquele momento que Samuel ungiu a Davi com o azeite, daquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Assim, esse mesmo Espírito Santo quer apoderar da tua vida, transformar a sua vida e te revelar o que está oculto, escondido. A palavra do Senhor é revelada a nós por intermédio do Espírito Santo, que nos instrui, nos ajuda a caminhar fazendo a vontade do Senhor Jesus. Aqui, essa palavra aqui, né? O Senhor tinha rejeitado, né? O Senhor rejeitou a Saul, né? Porque desobedeceu. Nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor, ao Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar fortemente em cada coração. Essa palavra que o Senhor pôs no meu coração. Aqui, primeiramente, né? Samuel olhou para a aparência. Mas o Senhor aqui, ó, ele diz, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Então o Senhor conhece o desejo do teu coração, o Senhor conhece cada um de nós, a nossa estrutura. Deus não vê você como o homem vê. Muitas vezes o homem te olha como um fracassado, um que não pode nada, que não tem nada. Mas eu te apresento um Deus que tem tudo, que tem o controle dos céus e da terra, que quer transformar a sua vida. Basta você aceitar Ele como o único suficiente Salvador. Assim como ele viu Davi ali, muitas das vezes desprezado pelos seus irmãos, ali apresentando as ovelhas. Mas Davi, mesmo ali, ele, né, o Senhor estava com ele e Davi estava sendo preparado para algo maior.
O Senhor tinha propósito na vida dele. Então ele teve que passar esses processos, enfrentar o urso, o leão e apacentar as ovelhas. Então o Senhor não olha para o momento que você está vivendo. O Senhor olha lá adiante, que Ele tem coisas grandiosas para a tua vida e quer usar a tua vida. Ele quer ungir a tua vida para que você venha ter essa presença. Porque mesmo ali no campo, muitas vezes sozinho, no meio das ovelhas ali enfrentando, o Davi tinha a presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É essa presença que nós temos que ter conosco, independente da circunstância, independente dos momentos. É essa presença que faz a diferença em nossas vidas. E que o Senhor Jesus, querido Espírito Santo, possa falar fortemente em cada coração. Deus abençoe a todos nós.